Olá a todos e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar num conceito que é, no mínimo, fascinante. A ideia de que por trás de tudo o que vemos no cosmos existe uma vasta administração espiritual invisível. Uma rede super complexa de seres que, no fundo, garante que tudo funciona como um relógio. Sim, eu sei, pode soar um bocado estranho, a burocracia do universo. Mas pensem bem nisto. Estamos a falar da gestão de 7 superuniversos, cada um com as suas galáxias, os seus mundos. É uma escala de organização que a nossa mente mal consegue conceber. Por isso, hoje, vamos fazer isso mesmo. Vamos espreitar os bastidores desta, digamos, função pública cósmica e conhecer os espíritos que mantêm esta máquina gigantesca a funcionar sem falhas. Então, a fonte em que baseamos esta nossa análise, ela organiza estes seres em 3 grandes ordens. Vamos lá ver, assim por alto, como é que isto se estrutura. Ok, vamos lá descodificar esta tabela. Basicamente, temos os terciafins. Pensem neles como a equipa pessoal, a equipa de projeto de um filho criador, sabem? A malta que está ali na linha da frente a ajudar a construir um universo de raiz. Depois, os omniafins. Estes são, vá lá, os mensageiros exclusivos dos altos quadros do cosmos. Mas o nosso foco hoje, o que nos interessa mesmo, é a terceira ordem, os seconafins. Estes são os espíritos ministradores super versáteis dos próprios superuniversos. E é precisamente aqui que a coisa começa a ficar, uau, mesmo extraordinária. Porque os seconafins não são os administradores quaisquer. Não, é a sua natureza, a sua essência que faz deles a verdadeira espinha dorsal de toda a governação cósmica. Ora bem, o conceito-chave para perceber tudo isto é este: refletividade. A melhor analogia? Pensem numa espécie de internet espiritual, mas viva. Perfeita, sem falhas, sem lag. Uma rede que não transmite simples dados, mas que transmite a própria realidade. É a capacidade de saber, ver e sentir o que outro ser está a pensar, ou o que uma situação realmente é, e tudo isto instantaneamente, sem qualquer tipo de filtro ou distorção. É absolutamente a base de tudo o que eles fazem. E esta citação, olhem, ela resume isto na perfeição. Poder olhar para um espelho vivo é mesmo isso. Imaginem só, um governante cósmico precisa de saber, agora, a perspectiva de um filho criador que está do outro lado da galáxia. Não precisa de mandar uma mensagem e esperar pela resposta, não. Ele simplesmente olha para um destes conafins e, puf, tem acesso a essa perspectiva em tempo real com uma fidelidade absoluta. É o nível máximo de comunicação que se pode imaginar. Ok, então, dentro do Second Offense, a coisa está dividida nestes 3 grupos. E atenção, um ponto super importante. Isto não é uma hierarquia. Não há uns melhores que outros. Primário não quer dizer que seja mais importante. É apenas uma divisão de trabalho, tal e qual como os departamentos numa empresa gigante. Cada um com a sua função específica. Então, na prática, como é que isto tudo funciona? Bem, podemos pensar nas 2 primeiras ordens, os primários e os secundários, como o autêntico sistema nervoso central do governo de um superuniverso. Os conafins primários, pensem neles quase como o sistema operativo ou a interface dos governantes cósmicos, os anciãos dos dias. O que é que isto significa? Significa que as decisões não são tomadas com base em relatórios velhos ou dados que já não são atuais. Não. São tomadas com base na verdade viva do momento. Se eles precisam de saber o que pensa um filho criador ou sentir o mood de um exército de anjos inteiro, estes espelhos vivos trazem essa realidade até eles, na hora, sem demoras. Agora, os secundários, estes levam a coisa para um nível ainda mais abstrato. O talento deles não é só refletir outros seres, mas também refletir conceitos. Imaginem o que é isto. É preciso tomar uma decisão que vai afetar um universo inteiro. Estes seres conseguem apresentar a essência da sabedoria sobre um tema como a justiça ou o resumo da filosofia sobre um dilema ético. Tudo isto compilado de bilhões de mentes ao longo de milhões de anos. São literalmente bibliotecas vivas de pura sabedoria. Mas esta rede incrível não serve apenas os peixes graúdos, os grandes governantes. E quanto aos seres em evolução, os mortais que estão na sua jornada de ascensão? Bem, é aqui que a história dá uma volta e se torna muito, muito mais pessoal. É aqui que entram em cena os seconafins terciários. E o ponto-chave aqui é mesmo este. A função deles é profundamente pessoal. Enquanto os outros estão a lidar com a grande arquitetura do universo, os terciários estão ali focados no indivíduo. Ajudar, ministrar, guiar cada ser na sua longa, longa caminhada de evolução espiritual.
E uma das suas funções é sinceramente das coisas mais bonitas que se pode imaginar. Eles são a memória da misericórdia. E isto não é um fecheiro de computador, um registro frio e estático. Não. Eles são o registro vivo, o livro de contas que respira de cada ato de graça, de cada momento de compaixão que uma alma já recebeu. É uma espécie de contabilidade espiritual, mas cheia de alma. E a fonte que estamos a analisar sublinha o peso disto com uma frase arrepiante. O julgamento está preparado e os livros são abertos. E que livros são esses? Não são de papel nem digitais. Os livros que se abrem são os registros vivos destes conofins. É a memória da misericórdia que é chamada a testemunhar. Outra especialidade deles, o tempo. Talvez o recurso mais misterioso e o mais precioso que nos é dado. E este grupo em particular não só avalia a forma como o tempo foi usado, como também serve de garantia de que a cada alma foi dado o tempo mais do que suficiente para fazer a escolha mais importante de todas, a escolha sobre o seu próprio destino eterno. E depois temos a questão da confiança. Aqui, estes seres funcionam como uma espécie de verificação de antecedentes cósmica, totalmente infalível. Um currículo vivo. Antes que qualquer responsabilidade seja dada a alguém, seja um anjo ou um ser humano a subir na escala evolutiva, a sua confiança, a sua fiabilidade é medida por eles. É uma forma de garantir que o sistema é estável e que o progresso é seguro. E isto leva-nos a uma verdade cósmica absolutamente profunda. No universo, a verdadeira grandeza não pode ser medida se não tiver bondade. E por outro lado, a bondade genuína tem sempre uma grandeza inerente. Por isso é que estes dois grupos de sekunafins trabalham sempre juntos, em par. Para mostrar que, no fim de contas, grandeza e bondade não são coisas separadas. São, na verdade, as duas faces da mesma moeda do caráter. Ok, toda esta arquitetura cósmica é de facto de ficar de queixo caído, mas a análise que nos serve de guia termina por trazer esta conversa toda para casa, para o nosso pequeno mundo, e o que ela revela sobre a nossa situação é uma situação única e, de certa forma, até comovente. Pois é, aqui está a grande reviravolta da história. Segundo a fonte, o nosso planeta, a que chama Urântia, está parcialmente isolado, em quarentena desta incrível rede de refletividade. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que a comunicação e a administração celestial aqui no nosso mundo são muito mais difíceis. Alguns destes canais de comunicação instantânea simplesmente não estão ativos. O trabalho celestial continua a ser feito, claro, mas com muito mais esforço, com muito mais dificuldade. E isto, claro, deixa-nos a todos com uma última questão para mastigar. Pensem nisto. Se essa quarentena um dia for levantada, se o nosso mundo for totalmente ligado de novo a estes circuitos cósmicos, o que é que mudava? Como é que seria a nossa realidade se essa ligação viva, instantânea, com o resto do universo fosse de repente restabelecida? É uma pergunta que, sem dúvida, fica no ar para refletirmos.